Boa noite, meninas. Vamos fazer a nossa oração para começarmos a nossa meditação de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, nessa noite, nos revelar a Tua vontade, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar inspiração através dessa meditação. Que nós venhamos, meu Pai, a sermos mais do Senhor do que de nós mesmos. Que o Senhor venha dar a direção para que nós venhamos aprender mais do Senhor, entender a Tua vontade. Porque o nosso objetivo aqui não é ser cheio de conhecimento, não é ser cheio de palavra. Nós queremos aprender para a gente poder, meu Deus, dar fruto. Para a gente poder levar as pessoas a Tua palavra. E a gente precisa compreender, Espírito Santo. Então, venha nos dar essa compreensão nessa noite, nessa meditação. Venha nos revelar a tua palavra, a Tua vontade, meu Pai. Abre nossas mentes, abre nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais. Abre o entendimento de cada uma que participa dessa meditação, Senhor. Que hoje o milagre venha acontecer, o milagre, meu Pai, do entendimento, o milagre do conhecimento, meu Pai, venha estar sobre nós através do Teu Espírito Santo. Eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, e eu peço a Tua direção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Então, nós paramos em João 15 e nós lemos até o 10. Nós vamos seguir no 11, não é isso? Correto. Então, tá, deixa eu só deixar aqui bem organizadinho aqui, porque eu anotei algumas coisas. E o Senhor Jesus segue falando: tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Aqui ele está orientando, né, que se a gente permanece nele, a alegria dele vai estar em nós, e nós vamos ter o gozo completo. O gozo completo, ele não é só na vida material, aqui ele está falando do lado espiritual, e o nosso gozo completo é a nossa salvação, né? Deixa eu só ver aqui direitinho. Para que o meu gozo permaneça em vós. Então, essa alegria que o Senhor Jesus quer que tenhamos é a alegria completa da salvação. E no 12 ele segue assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é esse. É muito, muito bacana isso aqui. O mandamento significa ordem. Então, quando o Senhor Jesus fala, ele fala assim, ó, a ordem é essa para vocês. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O Senhor Jesus amou de forma incondicional. Né? O amor dele foi assim, de uma forma incondicional. E é interessante que o Senhor Jesus, quando a gente analisa assim, nós estamos falando de um Deus que veio para a Terra viver como humanos, numa terra corrupta, incrédula, no meio de pessoas não confiáveis, seres humanos falhos, que é o que nós somos. E o Senhor Jesus, ele deixou a moradia dele no céu, celestial, aonde ele era adorado, tinha as honras merecidas de Deus, do Filho de Deus, e ele veio por nós, por amor de nós. Então, isso é um amor, meu Deus, incondicional. Isso é um amor verdadeiro, que foi o que ele fez por nós.
E aqui ele fala que quer que nós venhamos amar os outros como a nós mesmos, como ele nos amou. E eu anotei aqui assim, ó, quando ele desceu, que ele veio, ele sabia o que ele ia enfrentar. Então, ele deixou o lar celeste dele, ele deixou os céus e veio disposto a ter uma vida difícil, de traição, porque ele foi traído, ele foi espancado, humilhado, ridicularizado e morreu em uma cruz. Naquela época, morte de cruz não era assim, ai, roubou, vai morrer de cruz. Ai, matou, não era assim. A morte de cruz naquela época eram quando a coisa ela era muito grave ou quando se levantavam pessoas que iam de encontro com as autoridades na época. Tipo assim, pessoas que criam rebelião contra os governantes da época. Então, era tido como traidor. E o Senhor Jesus, ele morreu como se ele fosse traidor. Entendeu? Ele morreu de cruz. A morte dele foi como se ele fosse o traidor, como se ele criasse contendas, como se ele estivesse levando o povo indo contra os governantes, que na época era Roma que cuidava. E não, o Senhor Jesus não fez nada disso. Em nenhum momento ele levou o povo a ir de contra os governantes da época. Nada a ver. O que o Senhor Jesus pregava era arrependimento dos pecados. Era buscar Deus de todo o coração. E, no entanto, ele foi tido de uma forma errada. Porém, ele passou tudo isso por nós, por amor de nós. E ele quer que a gente ame como ele amou. Olha o grau da coisa. Tem noção, né? Às vezes uma pessoa fala uma coisinha, a gente já se irrita com a pessoa. Ou você vai em um lugar, a pessoa te responde mal, você já fica... Tem noção? A gente não chega nem aos pés do amor puro e incondicional que o Senhor Jesus tem. Mas é a ordem, é um mandamento que ele deixou para a gente. Nós temos que amar uns aos outros como ele nos amou. E aqui eu escrevi assim, ó, que sacrificar-se, que é o que nós temos que fazer, porque o Senhor Jesus fez por a gente isso, é a essência do amor divino. Tem uma passagem que o Senhor Jesus fala que para nós sermos santos, como ele é santo. Por quê? Porque só santo, minha filha, pode amar desse jeito. Só santo tem a capacidade de ter esse amor. Mas se ele falou que era para a gente ser santo, como ele é santo, é porque a gente pode. E se ele deixou esse mandamento, é que ele sabe que a gente também pode. A gente tem que buscar. A gente tem que buscar muito para a gente chegar a esse nível de santidade, desse amor puro. O amor não é uma passagem, é uma origem grega que fala que o amor divino ele é chamado de amor ágape. Não sei se vocês já ouviram falar. Acho que sim. O amor ágape é amor que se doa, amor incondicional e amor que se entrega. É um amor que, quando a gente fala de se entregar, não é questão assim, de sentimento, mas é uma questão de cuidado, de zelo, de paciência, de domínio próprio. São várias questões que, incrivelmente, entram fruto do Espírito. Para você ter esse amor, você tem que ter o fruto do Espírito. E só quem ama como o Senhor Jesus amou é quem tem o amor de Deus para isso. Aí ele ainda fala assim, ó, como eu vos amei, amor disposto, suportar provações, praticar a benignação,
ou é forma de renúncia, né? Forma de sacrifício, porque o Senhor Jesus, ele fez isso por a gente. E aqui faz assim, ó, tem uma passagem que eu achei bem bacana em 1 Tessalonicenses 4:9. Tem várias passagens que falam do amor, mas eu achei que esse 4:9 foi muito assim, muito de acordo com o que está escrito aqui. Quando, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escrevo, Paulo falou. Por quê? Visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Quer dizer, Paulo aqui, ele já tinha falado em outras passagens ali de nós amarmos uns aos outros. Ele orientou alguns discípulos que ele estava fazendo também para amar uns aos outros, para estarem juntos, para irem juntos ao ministério, à pregação. Mas aqui, tipo assim, ó, eu já não preciso mais nem falar, porque vocês já sabem que um tem que amar o outro, porque Deus já instruiu vocês. Então, ele já chegou aqui bem claro e falou. Mas, claro, porque o próprio Senhor Jesus também deixou isso como um mandamento, né? Amor em atitude prática. Nossa, quando a gente fala do amor, tem muita coisa, né? É amar em atitudes, em práticas, não só, tipo assim, da boca para fora. A coisa ela tem que ser de verdade, com sinceridade, de coração puro, sem querer nada em troca. Porque é muito interessante que o Senhor Jesus, ele fez por amor e obediência ao nosso Deus. Então, Deus nos amou de tal maneira que ele sacrificou a vida do filho dele. E é isso que nós temos que ter pelas pessoas. E quando o Senhor Jesus, aqui ele estava falando com os discípulos, né? Ele pode estar aqui orientando os discípulos, ó, vocês tenham parceria, tenham união, se entendam, nada de discussão, nada de discórdia. Quando um falar, o outro procura entender, um ouve o outro, ajuda um outro, né? Para seguir o quê? Seguir no meu ministério. Eu quero que vocês sigam ganhando almas. Para isso, vocês precisam se amar, se compreender, porque cada pessoa tem um jeito. Então, ele deixou essa orientação assim bem clara, logo porque para a gente fazer a obra do Senhor Jesus, para a gente seguir o ministério de Deus, a gente precisa amar um ao outro. Senão o ministério do Senhor Jesus não vai ser bem sucedido. Ele precisa ser bem sucedido. Então, isso aqui é um pilar. Esse mandamento, essa ordem do Senhor, ele é um pilar. Tudo começa com essa união, com esse amor que ele orientou aos discípulos. Deixa eu ver o que mais eu dotei aqui. E tem uma coisa muito legal do amor. Quando a gente ama, a gente tem paciência, né? A gente tem atenção com a pessoa, a gente está sempre orientando, sempre aconselhando. Então, é como se o amor, ele tem vários... como é que eu posso dizer? Você vê que são várias coisas que se referem ao amor. Tá conseguindo me entender? Tipo assim, tem um fruto do espírito, bondade, humildade, mansidão, domínio próprio. Então, o amor também tem isso. Amor, tracinho, quer dizer, atenção, conselho, consolo, consolador, paciência. Então, a pessoa ela tem que ter esse amor. E nos dias de hoje, tá bem complicado, porque as pessoas elas andam muito estressadas. As pessoas andam muito ocupadas com a sua própria vida. E então, se a gente não parar para ter paciência, para poder dar uma orientação, para dar um conselho, vai passar despercebido. Vai passar despercebido. Eu lembro que lá no Sul tinha uma pessoa que eu sempre
ela teve sempre muito próxima, e ela sempre passou, ela é sempre uma pessoa meio que problemática, passava as dificuldades dela, as lutas dela, né? E uma vez ela mudou de igreja, de bairro. Então, esqueci da Paula e a vida seguiu. E uma vez, e depois de muito tempo, eu encontrei Paula, né? E aí, Paulinha, como é que você tá e tal? Ela estava revoltada, muito estressada, porque ela passou maus bocados na vida, passou algumas necessidades, e aí ela falou, as pessoas, ninguém me procurou, ninguém veio me ajudar, ela estava bem revoltada. E aí eu fui e falei para ela, Paula, realmente ninguém lhe procurou, porque está todo mundo tão preocupado com a própria vida que esquece de procurar as pessoas. Realmente, o que ela falou é uma verdade. Ela, ela passou despercebida, as pessoas esqueceram, ou quando a gente procurava saber se alguém viu Paula e tal, aí alguém falou assim, ela não está legal, mas a nossa vida tão corrida não deixava a gente parar para dar atenção àquela pessoa, àquela alma. Então, aquilo que ela me falou foi uma lição muito forte de vida, tipo assim, só um pouquinho, que isso não é o que o Senhor Jesus quer. Que o Senhor Jesus quer que a gente pare um pouquinho, diminui um pouquinho de nós, para a gente poder nos dar mais. Logo porque quando a gente nos doa, o Senhor Jesus, ele supre as nossas necessidades, e logo lá na frente nós vamos ver essa passagem sobre isso. Quer falar alguma coisinha, Lilian? Eu queria acrescentar aí, na hora que você falou, né, primeiro exemplo que você falou a respeito do amor, de termos amor ao próximo. O primeiro exemplo, você falou, poxa, alguém já fala com a gente de um jeito atravessado, a gente já fica chateada, a gente já se inflama e tal. Tudo bem, podemos considerar um exemplo, isso, mas eu penso que estarmos, ou termos uma reação emocional que aparentemente não é legal, né? Não parece ser uma coisa gentil, amorosa. Eu penso que isso não significa que não exista amor. Quando a gente pensa em pessoas estranhas, de repente a gente pode até pensar isso, não existe amor. A cobradora me falou atravessado quando eu fui pagar a passagem no ônibus, né? E eu fiquei chateada. Parece que não tem amor? Parece. Bom, mas e se estivermos falando de uma relação de irmão para com irmão? Né? Então, meu irmão falou uma coisa, pegou uma barra a mais do chocolate que papai e mamãe compraram para a gente. E aí eu fiquei chateada. Isso significa que não tem amor? Então, aonde eu quero pontuar? Você pontuou várias coisas aí que se traduzem em amor, a paciência, né? A capacidade de você fazer o bem, o desejo de você querer ver a outra pessoa bem. Mas uma reação emotiva aparentemente negativa, um distrato, não significa que não haja amor. Até porque é bem complicado você ser a todo instante, né, a todo momento, aquela pessoa que está com os dentes abertos, mesmo que a pessoa esteja fazendo carranca para você, né? Então, eu penso que esse não seria um bom exemplo, porque senão vai nos remeter a uma ideia de que esse amor que está sendo descrito aqui é puro sentimento, quando na verdade não tem nada a ver com sentimento. É aquilo além que você citou, que seriam as demais reações práticas, as reações práticas, que na verdade não são emocionais. Então, por mais que eu brigue com meu irmão, contenda com ele por algum motivo, por mais que a gente passe anos sem se falar, até existe uma ligação entre a gente, né, e que é o amor. Numa situação, talvez, de extrema necessidade, ou momento adequado, sei lá, aquele amor vai florescer, aquela situação vai se acabar, aquele muro, ele vai ser derrubado, né? O sentimento que esfria aquele amor vai ser removido, mas o amor em si, ele não vai ser inexistente, porque houve uma contenda. E isso vale para todas as reações interpessoais. Por quê? Porque cada cabeça é um mundo, e cada um pensa de uma forma diferente. Na hora que você estava falando aí, eu estava pensando isso aqui, inclusive eu fiquei pensando,
sempre vemos a gente falar, a própria palavra fala que a gente tem de estar em um só espírito, porque há um só espírito, devemos estar em um só espírito. E, às vezes, nós estamos numa denominação, uma igreja, uma denominação, que existe uma determinada prática, uma prática de evangelização, uma prática de cuidar das pessoas dentro do salão, uma prática de cuidar daqueles que fazem a obra de uma forma mais específica, obreiros, pastores e tal. Bom, existem várias práticas. E no momento que você não concorda com uma determinada prática, vocês, e você, Cristiane, vocês acham que naquele momento o que eu estou fazendo, né? Vou dar um exemplo como se fosse eu estou fazendo, significa que não haja amor da minha parte, sendo que toda obra de Deus, em princípio, não importa a denominação ou a forma que ela é manifesta, toda obra de Deus tem de haver amor, é necessário, é condição sine qua non para que exista, inclusive, a obra de Deus, a gente já viu que se não há o amor, né, se não há o fruto do Espírito, e o que encabeça o fruto é o amor, se não há isso, não existe obra. Qual o posicionamento de vocês a respeito disso? Então, vamos fazer hoje uma evangelização desse jeito, e eu falo, não acho que isso vai dar resultado, não concordo. Faltou amor dentro de mim, estou fora do espírito. Qual o pensamento de vocês a respeito? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Não tem nada a ver com falta de amor nisso, entendeu? É a questão da compreensão. Você entende de uma forma, a direção que foi dada entende de outra forma. Isso é uma divergência de opiniões, não falta de amor. Alguém tem mais alguma coisa a falar a respeito? O que você acha aí, Martiane? E brevemente. Fala rapidinho. Me lembra até da situação, né, que eu passei recentemente, que eu comentei com a senhora. E aí, antes mesmo de eu procurar a esposa do pastor, né, conversar com ela, que eu tinha dito para a senhora, e aí eu tinha orado a Deus. E aí eu falei assim, aí veio realmente o pensamento, o que Jesus faria? E aí eu lembrei, veio aquele versículo na minha mente, né, suportai-vos uns aos outros. Aí eu falei assim, como que eu vou amar uma pessoa assim, suportando ela? Então eu vou ter que fazer o quê? Vou entender ela, vou orar, abençoei a pessoa, orei por ela, pedi misericórdia dela e muito mais de mim, né? Então eu penso assim, né, que o amor, na verdade, ele, como foi dito aí, ele não é um sentimento, entendeu? Ele abrange muitas outras coisas. Na verdade, o amor, eu vejo ele como cuidado, entendeu? Se eu amo alguém, eu vou cuidar daquela pessoa, independente do que aconteça, né? Às vezes a forma que falar vai ser ríspida, né? Às vezes vai ser mal compreendido, né? Vai ser mal interpretado, mas tudo por quê? Por conta de um cuidado, né? E a gente tem que procurar ter bons olhos. Se a gente amar realmente, a gente vai ter que suportar, né? Nem sempre é como a senhora falou assim, pessoas diferentes, mundos diferentes, né? Há um mundo dentro de cada pessoa, então a gente tem que tomar bastante cuidado, né, com relação a isso. Isis, o que você acha? Eu acho tão bonitinho quando você fala assim, né, com a não, porque eu fico procurando situações para incluir numa frase, nunca acho, mas acho muito lindo. Eu não entendi muito bem a pergunta, não. Você me perguntou se uma pessoa chega e diz que não vai dar certo, se isso é falta de Se a amor. gente tem a obra, presta atenção, Isis, né? Presta atenção, foca aqui, para de olhar para o menino, desliga a televisão e volta para a sala, senão você vai perder tudo, velho. Por isso que a gente sai daqui, às vezes você, volta, fica com a gente. Então, o questionamento é o seguinte, estamos falando de obra de Deus, qualquer que seja a forma que ela venha a ser manifesta. Para ser obra de Deus, tem que ter amor, tem que ter amor.
Então, no momento que eu chego e me oponho de alguma forma, né, me posiciono contra aquela direção, faltou amor em mim? Eu acho que falta um pouco de sabedoria. E eu lembro de um exemplo, que a gente estava na evangelização lá na Lagoa, e eu vi um homem bêbado, e eu passei. Eu achei que não era terra fértil, achei que não ia valer a pena, estava embriagado. E você estava logo atrás e falou com ele, e ele estava super receptivo. Acho que aquilo foi uma... esqueci o nome. Peraí. Tá vendo que não é só minha cachorra, Cristiane? Aí, tá usando minhas pobrezinhas. Todo mundo tem um cachorro em Peraí que tem casa. alguém me chamando. Quando eu falo isso, você tem que voltar para a sala. Enfim, pessoal, é justamente onde eu quero chegar. Vocês conseguem perceber que, de fato, não há uma falta de amor, mas opiniões divergentes. E essas opiniões divergentes, elas podem trazer atritos. E esses atritos, sim, vão ser sentimento. Quando há uma divergência de ideia, isso não significa problema. Não é problema. Aliás, isso é muito bom. Se não fosse assim, né, nós temos uma determinada denominação que nós estamos dentro, nós somos guiados por ela. E dentro dela, quantas vezes a gente não já ouviu, a igreja evoluiu. Bom, se ela evoluiu, foi porque em algum momento no caminho ela percebeu que tinha algo que poderia ser melhorado ou algo que simplesmente estava equivocado. Vamos mudar a estratégia porque isso aqui não funciona, né? Então, se uma pessoa se apercebe disso antecipadamente, talvez ela tenha tido até uma visão a mais, ela tenha tido um entendimento a mais, não a falta de bom senso ou não a falta de estar no mesmo espírito, mas ela teve uma percepção a mais e, poxa, olha, isso não vai funcionar, ou isso poderia ser melhor, enfim, seja lá como for. Estamos falando de coisas que aparentemente não têm a ver com amor, mas é tudo, porque tudo que está sendo dito aqui por Jesus, ele está falando os discípulos, lembrando, ele está preparando esses discípulos para a obra. Vocês vão ficar sem mim e vocês vão agora ter que fazer a mesma coisa que eu. Vai se misturar com o povo, vai ter cheiro de ovelha, vai se misturar com prostituta, com drogado, com isso, com aquilo, com aquilo. Para quê? Para participar do clube deles? Não. Para levar até eles a palavra de Deus e trazê-los para dentro do celeiro. Não é você que vai fazer parte da roda dos escarnecedores. Você pode até passar por lá para oferecer. Jesus passou por lá, ofereceu, aceitaram, você vai resgatar para trazer para dentro do celeiro, dentro da igreja. Mas a gente não vai ficar com eles lá dentro. Então, Jesus pregou para meio mundo de gente, ele estava lá com meio mundo de gente, mas ele não se drogou, não se prostituiu, não mentiu, não roubou, tal. Ele não fez com que a essência dessas pessoas fizesse parte dele. Pelo contrário, ele quis que a essência que estava dentro dele fizesse parte dessas pessoas. Fazendo parte dessas pessoas, então, a gente ia perceber, ele mesmo viu, a transformação delas, e aqui nos evangelhos a gente vai ver a descrição, não só nos evangelhos, né, todo o Novo Testamento, a descrição de inúmeras pessoas que tiveram novo nascimento, a conversão, etc. E tal. Então, só para não ficar, eu queria deixar essa observação, para não ficar parecendo que o dia que eu olhei para a sua cara e achei que você não estava bem, ou eu não estava bem com sua cara, isso não significa que faltou amor. Talvez esteja faltando entendimento, né? Por quê? Por causa de divergência de opinião, divergência de ideias, né? Talvez não esteja existindo o diálogo da forma mais acertada, uma comunicação mais adequada, mas não significa que faltou amor, né? Tanto que resolvida aquela questão, passada aquela questão, talvez todo mundo esteja rindo, né? Para cima e para baixo mais uma vez, e tem que ser assim. Falando nesse negócio de rir para cima e para baixo, né? Vamos explorar mais um pouquinho só esse versículo aqui anterior, onde ele fala, né? Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Quando ele fala aqui dessa alegria, vamos ver o contexto. O contexto é ele dizendo que, olha, vocês têm que fazer parte de mim.
a videira verdadeira. Porque se vocês não fizerem parte de mim, vocês vão ser cortados. Mas, enquanto vocês estiverem em mim, vocês vão ser podados, vão ser limpos, vão ser aparados, vocês vão ser lapidados. Isso vai doer um pouquinho, mas permaneçam em mim. E estou falando isso, inclusive, de antemão, para que vocês tenham alegria nisso, porque isso vai ser para o aperfeiçoamento de vocês. Digo mais, daqui uns dias eu não estou mais com vocês, mas isso ainda é para a alegria de vocês, para a alegria de todos nós. Primeiro, eu vou estar com o Pai. Segundo, o Consolador vai ser enviado. Terceiro, vocês vão estar ganhando almas. Então, gera um ciclo de coisas e motivações que vão trazer um preenchimento, um gozo para a gente, né? Qual é a grande alegria de Jesus? Fazer a vontade do Pai, deixar o Pai lá com um sorrisão, pô, isso é meu filho. Então, fazer, e aí quando ele fala da gente, né, o nosso gozo ser completo, termos o Espírito Santo, fazermos a mesma coisa, deixar um sorrisão lá no rosto do Pai, e o Pai olhar para a gente, essa é minha filha. Então, esse gozo que existe serve também para todo o desenvolvimento da obra. E esse gozo aqui não é tão somente, né, de sorriso, essa alegria não é só sorriso, mas é uma satisfação particular em você estar fazendo a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus. Isso dá uma satisfação, pessoal. Se você vai lá e faz qualquer coisa dentro do nosso ministério, dentro da nossa igreja, né? Então, somos todas aqui da mesma denominação. Temos diversos trabalhos, nós conhecemos basicamente o trabalho de cada um aqui, e pronto, no desenvolvimento da sua ação, do seu grupo, você vai lá e volta sem ter satisfação. Você é uma daquelas pessoas que foi lá sem amor. Não tem amor em você. Bom, se não tem amor em você, não tem ainda o selo do Espírito. Se não tem o selo, claro que não vai ter o fruto. Então, dá para entender, né? Não vai ter o fruto. Quando você sai de qualquer trabalho, né? Outro dia a gente fez uma evangelização, terça-feira, lá em Vilas. E aquele dia estava meio paradinho, acho que a gente só conseguiu orar umas 4 pessoas, mas conseguimos conversar com ela, e eu perguntei a algumas pessoas, o que é que vocês acharam do trabalho de hoje? Aí o pessoal chegou e falou, pô, meio fraco, né, tal. Falei, poxa, como assim foi meio fraco? Eu pensando comigo mesma. Mas aí falei, pessoal, eu achei que foi legal. Porque uma pessoa que a gente foi lá e conversou, a gente semeou, não é todo dia que você vai semear para 100 pessoas. Tem aquele dia que você vai semear só para uma, mas o que importa é que naquele dia você tem alguma semeadura, alguma coisa você fez chegar a alguma pessoa. Isso vai te trazer uma satisfação. Então, eu desde do dia do meu aniversário até então, eu coloquei uma coisa dentro de mim. Pô, todo dia eu vou colocar um versículo da Bíblia de algo que eu vivi, né? Eu coloquei lá, Bíblia na prática, de algo que eu vivi, vou colocar lá. E aí, bom, aparentemente é algo que está lá sozinho e solto no mundo de tamanho que a gente não consegue compreender, que é a internet. Mas aí vem alguma pessoa ou outra no meu stories e mostra que aquilo ali fez alguma diferença. Então, eu semeei. Não foi para 300 mil pessoas, ou, por exemplo, as 3 mil pessoas lá de Pedro, né, e as outras tantas mil até se completarem as quase 5 mil, né? Não foi tudo aquilo, bom, mas foi algo. E aquilo me deu um prazer e uma satisfação. Né? Quando você faz alguma coisa que você não vê resultado nenhum, você fica como, né? Aquele mochoxo, aquela cara, pô, não fiz nada. Mas quando você faz, não importa o resultado, se vai realmente frutificar 30, 60, 100 por 1. Mas você semear é que é o verdadeiro objetivo. O crescimento disso vai ser através do Espírito Santo. Não há crescimento se não há semeadura. Dá para entender? Não importa a sua semeadura, se alegre com isso, se alegre se foi você cumprindo a vontade de Deus,
não fique triste. Eu tenho certeza que quem faz isso, não importa o tamanho do trabalho que seja, quando você vê que você colocou toda a força, né? Às vezes a gente recebe vários nãos, às vezes as pessoas olham para a gente, ainda fazem chacota, né? Fazem piada, ignoram, xinga, tem uns que maltratam, gritam a gente, mas a gente não sai de lá triste e infeliz por nós. A gente sai, às vezes, meio chateado porque, poxa, nem todas aquelas pessoas foram alcançadas, mas eu dei o meu melhor. Eu fiz a vontade do Pai. E aquilo me trouxe um gozo, uma alegria, e traz mesmo. Essa alegria aqui que o Senhor Jesus, ele fala, tá? Que meu gozo esteja dentro de vós, seu gozo seja completo, seu prazer, sua satisfação. Que gozo é esse? A satisfação, o prazer de você estar sendo obediente, fazendo o ID, cumprindo o ID do Senhor, tá? Então, só queria fazer esse adendo aí. E, bom, se alguém quiser fazer mais algum comentário, aí é com o Cristiano. Na minha tela, não está aparecendo todas. O Tiago acha que foi... como é que ele falou? Reformada aqui. Como? Atualização. Então, já não me aparece como aparecia todas. Se alguém levantar a mão aí, você vê, dá um toquezinho. Tá bom. Só aparece mais 4 pessoas. Deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. Você falou, e eu vou ressaltar. O amor, ele faz parte do fruto do Espírito. Ele faz parte do fruto do Espírito. Então, se está faltando amor no coração, se está faltando amor para certas situações da vida, busque, porque o Espírito Santo ele vai nos dar. A paciência também. Então, tudo se refere, é muito interessante que tanto que não se fala os frutos, o fruto. Então, quando fala o fruto, é um precisando do outro, são todos casadinhos e um só. Então, o amor ele é muito importante e tem que ser buscado, sim, né? E faz parte do fruto. Então, vamos continuar no 13, né? Deixa eu ver, isso. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Tudo que eu falei desde o início, né? Que o amor do Senhor Jesus, ele é incondicional, que ele deixou lá para vir para cá, para poder sacrificar, ser humilhado, sofreu, morreu da cruz e deu a vida dele por nós. Isso é um amor verdadeiro. No 14, teve alguns aqui que a gente vai resumindo, então, como nessa parte aqui do amor, acaba resumindo esses que a gente está lendo também, né? Então, aqui, ó, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Deixa eu só achar aqui onde é que eu escrevi sobre isso. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Quando o Senhor Jesus ele se refere assim, ó, porque amizade. Deixa eu ver onde é que está aqui. Eu anotei em algum lugar e esse lugar que sumiu a minha folhinha, que é muito legal, né? A gente organiza, a gente prepara tudo e falta a folha tão importante que agora eu vou ter que procurar na minha mente o que eu estudei sobre isso. Mas vamos lá. Vocês vão combinar que vai dar certo. Vocês vão ajudando aí, porque realmente só o Pai sabe. Amigo, amizade. Quando o Senhor Jesus fala assim, ó, vós sois meus amigos, gente, é lindo o que eu escrevi, porque é muita coisa que se refere à amizade. Amizade é confiança, amizade é parceria, e só quem é amigo confia, quem é amigo compartilha, quem é amigo se entrega.
E o Senhor Jesus, ele está deixando aqui claro, ele é nosso amigo, ele confia em nós. Ele compartilha o que ele tem para a gente. Existe uma união, isso é amizade. A amizade, ele não trai, ele não decepciona. Se ele tiver que chamar atenção, ele chama atenção, ele orienta, ele segura na mão, ele é amigo, embaixo d'água ou não. E o Senhor Jesus, ele é nosso amigo. Ele confia em nós. Quando ele fala, eu sinto que ele fala com orgulho, com prazer, sabe? Eu sinto que ele fala com felicidade. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Não é que ele está dando ordem ou exigindo. Não, é que quando ele fala que eu mando, é aquilo que eu oriento, aquilo que eu aconselho, porque eu sei o que é bom para você. Então, se você quer fazer o que é certo, se você quer ser meu amigo, segue o mestre. Tem um ditado, segue o mestre, né? É mais ou menos isso, assim, que o Senhor já está falando aqui para os discípulos, né? Aí vem aqui no 15, né? Já vos não chamareis servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tendo a conhecer. Ele compartilha. Esse aqui eu anotei e achei. Servo tem um relacionamento limitado. Quando a gente é servo, quando a gente é só um empregado, existe um limite naquilo ali, vou ali, faço o que tenho de fazer, acabou e pronto. Existem limites. Mas amigo não. O amigo, ele tem intimidade, ele conhece os nossos segredos e projetos, confiança, cumplicidade e lealdade. Tanto que o Senhor Jesus, até então, todas as passagens, todas as palavras, ele orienta e ele, além de ensinar, ele compartilha, e muitos aqui, experiências dele com Deus. Ele compartilha com os amigos, ele ensina, ele ensinou os discípulos como ter os projetos, os planos que existia, que Deus compartilhou com ele compartilha. E assim, ó, tem duas passagens na Bíblia que Deus, é muito legal, Deus, ele chama Abraão de amigo. Né? Ele chama Abraão de amigo, e também lá em Êxodo fala que Deus, ele falava com Moisés face a face, como se fossem amigos, né? Então, amizade é importante. A gente cresce no mundo e os pais da gente ensinam, não confia, cuidado com a amizade, né? E aí, o que acontece? Sempre quando tem um vínculo de amizade, não vai para frente. Sempre acontece alguma coisa, sempre você se decepciona, ou a pessoa não é parceiro, não é leal, alguma coisa acontece. Mas por quê? Porque o diabo, ele não quer que exista amizade. O diabo quer inimizade. Então, ele afasta as pessoas. Ele afasta as pessoas. E o Senhor Jesus, ele chama a gente de amigos e ele compartilha o que Deus, ele passa para ele compartilha com a gente. E Deus, ele chamou, gente, é muito lindo, o próprio Deus chamando Abraão de amigo. Mas por quê? Existia uma cumplicidade entre eles dois. O coração de Abraão, ele era sincero, era um coração sincero. Então, é isso que Deus quer, essa amizade. E o Senhor Jesus, ele nos presenteia com a amizade dele, né? E aí ele fala aí ele coloca assim, ó, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer.
Porque confiança, ele confia na gente, ele confiava nos discípulos ali, então tudo que ele ouvia do Pai, ele compartilhava com os discípulos. Cumplicidade. Deixa eu fazer só um adendo. Interessante essa questão aí da amizade. Quando a gente vê o Senhor Jesus tratando as pessoas aqui de amigos, a gente já viu ele colocando várias condições para sermos discípulos, para sermos filhos, e basicamente elas acabam terminando em um só ponto: obedecer. Eu vou discordar aí da Cristiane quando ela fala que, quando ele diz aqui, eu vou, e vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ela disse que não é bem um mandar, é bem um orientar. E discordo completamente. Isso aqui é um mandar, tá? Deus, ele orienta, mas quando ele manda, ele não pede. Ele está dando aqui uma condição, se. Então, ele exige o cumprimento de uma ordenança. Não é simplesmente uma direção, é um cumprimento de uma ordenança. Se guardardes os meus mandamentos, que é praticar a vontade dele, praticar tudo que ele já disse, se guardardes o amor, se obedecer o que eu estou mandando, beleza, vocês vão ser meus amigos, ao ponto tal que eu vou confiar plenamente em vocês. Por quê? Porque eu sei que tudo quanto eu mandar, ordenar, vocês vão obedecer, então eu fico despreocupado. Não tenho nenhuma reticência, não tenho nenhuma resistência em confiar em vocês, porque tudo quanto eu mandei, vocês obedeceram. Se obedeceram tudo antes, daqui para frente vão obedecer tudo também. Então, vocês são meus amigos e eu vou ter a confiança de dar para vocês o meu tesouro. Que tesouro é esse? O segundo Consolador. Vou dar para vocês meu tesouro, ele não vai dar para qualquer um. Pessoal, quando ele fala isso aqui, não significa que ele está exigindo da gente uma perfeição. Vamos errar na caminhada? Mas, se não existir dentro da gente o firme propósito de obedecer todo o mandar, bom, aí ele não vai confiar e o Espírito Santo é removido. Ou é removido ou simplesmente ele sai. Isso aí depende da situação. Na tradução, esse texto aqui, ele é grego, esse termo mandar, ele está aqui na tradução do grego com o sentido de dar carga. Não é uma opção, uma direção. Ele, olha, eu estou colocando sobre vós aqui, sobre vocês, esse peso, e vocês vão ter que suportá-lo até o final. Se vocês forem capazes disso, fechou, vocês estão comigo. Por quê? Porque eu estou suportando essa carga também até o final. Porque temos um objetivo maior, que é dar alegria a Deus. A nossa alegria é alegrar a Deus. E a gente só vai alegrar a Deus honrando Ele, a gente só vai honrá-lo obedecendo. Então, isso aqui não é questão de escolha, tá bom? Então, não é uma orientação, olha, sejam meus amigos, né? Faça isso, faça aquilo. Não, é para fazer tudo. Ah, mas eu não consegui fazer aquilo. Beleza, você vai ter outra chance. Você vai ter outra chance. Vou te dar. Sabe por quê? Porque eu te amo demais. Vou te dar. Não é sentimento, não. Eu morri por você. Tem que fazer valer a pena aquele sangue que eu derramei lá na cruz. Não foi assim. Foi suado, foi duro, foi penoso. Então, vou te dar mais uma chance. Até quando dura essa chance? Não sabemos. A misericórdia do Senhor dura para todo sempre, mas ela se renova a cada dia. Bom, se ela é necessária que se renove a cada dia, é porque no final do dia ela já se acabou, já se esgotou. Precisa que seja renovada. Quando é que vai acabar a misericórdia do Senhor, né, sobre as nossas vidas? A gente não sabe. Espero que nunca, que tenhamos sempre a oportunidade. Nosso coração que vai dizer. Se o nosso coração estiver inclinado a obedecer, tá? Aí ele vai e coloca a gente como amigo, muito bem lembrado aí, Cristiane falou sobre Abraão, e a gente vai ver que Abraão andava com Deus,
né? E assim sendo, o próprio Deus abria seus planos para Abraão. Tinha necessidade disso? Não. Eu lembro de, bem antes disso, ele andando com Enoque. Olha, eu acho que Enoque, de fato, sabia tanta coisa, a palavra diz que ele profetizava. Se ele profetizava é porque ele tinha entendimento das coisas que Deus deu a ele entendimento. Até porque, nessa época, o Espírito Santo não estava aqui, Jesus não estava aqui. Quem deu essa revelação toda? Deus. Por que Deus fez isso com Enoque? No mínimo, porque Enoque era mega obediente. O cara era tão, que ele nem ficou aqui para completar os dias dele nessa terra. 300 e poucos aninhos, né? Um menino. Ele se picou, foi para o céu. Ele se picou, não. O Espírito Santo, Deus arrancou ele aqui da terra. Não, meu filho, você não vai ficar aí, você é top demais. Aliás, você já sabe até coisa demais. Eu nem quero que você fale mais nada para esse povo. Por quê? Porque esse povo aí eu já vou arrancar fora, vou destruir. Tá? Só quem vai ficar é Noé, e deixa que Noé eu falo pessoalmente com ele. Então, essa questão de intimidade com Deus, essa questão de amizade que devemos ter com Deus, né? A gente confia a Deus, a gente confia. É muito fácil confiar no Senhor Jesus, é muito fácil confiar em Deus. Por quê? Porque ele nunca falhou com a gente, ele nunca nos desamparou, nunca nos decepcionou, blá, blá, blá. O difícil é Deus ter amizade com a gente. Ele quer? Quer, tanto que está aqui escrito. Mas ele tem amizade com a gente? Se a gente permitir. Se a gente obedecer. Se a gente escolher isso. Senão, a gente não vai ter amizade com Deus. Tá? E ele não vai mostrar para a gente os planos que ele tem, tudo aquilo, blá, 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 que a gente já sabe. Meu posicionamento. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aí, pessoal? Já que ela não está vendo na tela dela. Ninguém, vocês estão muito pacíficas, gente. Meu Deus, hoje está um silêncio, hein? É demais. Muito Fala, bem, Isis. Fala, Isis. Meu pai amado. Quebra o silêncio. Eu não quero me adiantar no capítulo, mas a importância, quando Jesus fala desse amigo, talvez a gente não tenha a dimensão da importância dele ser nosso amigo. Eu conheci uma mulher uma vez que ela me diz, olha aí, escolha suas amizades. E diz isso direto. Escolha suas amizades. Eu sempre fiquei com isso na mente. Porque esse fato de a gente escolher nossos amigos, a amizade traz privilégios. Eu sou amigo de fulano. Isso lhe traz para a sua vida alguns benefícios. E não escolher essa amizade, não ser uma amizade boa, pode trazer também prejuízos. E quando Jesus abre essa possibilidade dele ser nosso amigo, ele nos dá privilégios até com Deus. Porque imagine, você é o que vai dizer o capítulo seguinte, o versículo seguinte. Você dizer, poxa, eu estou precisando de alguma coisa. E o seu amigo, ele é muito seu amigo, ele diz assim, você vai lá pedir a Painho, diga que você é meu amigo, peça em meu nome, pode ir lá pedir, porque você é meu amigo. Isso lhe traz realmente um privilégio, e é certo de Painho liberar seu filho amado, e você é amigo desse filho amado. É só sucesso. E a gente precisa realmente aproveitar esses privilégios. Esse capítulo é tão rico, que ajuda até para você falar de Jesus para outra pessoa. Porque tem pessoas que são muito religiosas. Eu falei com uma pessoa ontem. E ela fala muito de Deus, diz que acorda 3 horas da manhã para orar, realmente todos os dias. Mas ele não acredita, eu acredito que seja no passado, que ele não acreditava nem que Jesus vai vir. Né? Alguém falou para ele do Apocalipse, ele acha que isso é lenda urbana. E não tem essa real noção da importância de Jesus. E eu acredito que isso é um dos enganos do inimigo para tirar da pessoa a salvação mesmo. Coloca muito em cima de Deus e descredibilizam Jesus. E é o que muitas religiões fazem, não cristãs. E realmente é um engano, é o maior engano na fé. É você não perceber esse privilégio de ser amigo de Jesus e ter esse canal direto para com o Pai.
e esse privilégio de poder pedir em nome dele. Olha, pedir em nome de Jesus. Que você é tão amigo dele, que com certeza o Pai vai lhe atender. E quando a gente falar de evangelizar uma pessoa, realmente perceber qual o nível de intimidade que ela tem com Jesus. Se ela só conhece ele de ouvir falar e não percebe essa importância, que é crucial para a salvação. É isso. Eu queria só acrescentar aqui mais uma coisa. Quando ele está falando aqui, né? Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando, a ordem que ele deu foi: o meu mandamento é este: amai uns aos outros como eu vos amei. Não é orientação, é mandamento. E dentro desse amor é que ele vai dizer: ó, agora vocês são meus amigos. Por quê? Porque o amigo, né? Pois tudo que eu ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. O amigo vai ser revelado em tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. As palavras que devem chegar à nossa boca para que a gente fale de Jesus para alguém. O gesto, a atitude, né? O socorro que a gente vai prestar a alguém quando estamos alinhados com esse amor de Cristo, né? E dentro disso, dentro dessa prática, é que vamos ser chamados de amigos. E aí a gente vai ter esse privilégio, né, de obtermos do próprio Deus essa luz, essa direção, né, que é além da palavra de Deus, é a mente do próprio Deus dentro da gente. Então, o Espírito Santo vai nos dar a conhecer essas coisas, mas tem que estar dentro desse amor. Então, isso aqui é uma condição mesmo, não é uma escolha simplesmente, tá? Uma direção, mais do que isso. Entendeu aí, Cristiane? Eu entendi, sim. O que acontece? É como você falou, é uma escolha, né? Aqui ele estava orientando os discípulos, no caso, aqui ele nos orienta. Se você quer ser meu amigo, faça o que eu mando. Vou te dar as orientações. Então, vamos tirar essa palavra orientação. Mas, por mais que ele fala assim, ó, eu vos mando, em outros versículos também aqui, ele vai continuar em algumas situações aqui falando, eu vos mando. Mas não... deixa eu ver como é que eu posso falar aqui para não fugir muito. Mas o Senhor Jesus não é carrasco. Não é um Deus carrasco de forma nenhuma. Aqui eu vejo ele falando com amor e mandando com cuidados. Tipo assim, ó, eu estou mandando, vocês vão lá, cuidam do outro, sejam parceiros, sejam amigos. Eu vejo uma autoridade, mas não um Deus carrasco, né? Não com arrogância, de forma nenhuma, eu não vejo isso aqui. Então, vamos tirar essa palavra, orientação, e vamos colocar a palavra correta. Ele está mandando. Então, assim, ó, é um privilégio ser amiga do Senhor Jesus, ou ter o Senhor Jesus como meu amigo, desde que eu faço o que ele me manda fazer. Certo? Fechou. E no 16, para mim, esse 16 aqui, ele falou muito, e eu confesso que eu acabei não prolongando muito os outros versículos, porque eu parei no 16, porque eu fiquei questionando muitas coisas entre eu e o meu amigo Senhor Jesus. Então, 16, ele fala: não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto. Não é frutos, é fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda.
Jesus amado. Aqui tem um mundo inteiro nesse versículo. Foi tanta coisa que eu acabei nem escrevendo muito, falei pouca, porque tem muita coisa para se falar. O Senhor Jesus, ele fala para os discípulos. São os meus discípulos. Eu vou lendo aqui e vou tentando explicar, né? Não me escolhestes a vós a mim. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. O Senhor Jesus, quando ele começou a pregar, iam multidões, mas alguns que foram mais de 12, mas que permaneceram os 12, ele escolheu. Para ele escolher esses 12, ele conhece o coração. Então, ele só chama e ele só escolhe, né? Ele só escolhe aqueles que têm o coração desprendido, aqueles que têm o coração prontos para obedecer. Aí a gente volta nesse versículo que você falou, que eu vos mando. O Senhor Jesus, ele não escolheria aquelas pessoas, aqueles discípulos que estaria resistindo qualquer situação, ou qualquer coisa, ou qualquer fala, ou que houvesse a situação de divergência. O Senhor Jesus não escolheria esse. Então, nós não somos voluntários. Eu vou lá, eu sou voluntária aqui no EVG, eu quero ser voluntária. Não, eu sou escolhida. O Senhor Jesus me escolheu. Porque se eu fosse voluntária, eu não aguentaria fazer. Eu não teria disposição para estar ali sempre. Tanto que o grupo, quando começa, o grupo está cheio. Mas, de repente, vai dispersando, sempre tem uma coisinha, uma desculpa, por causa disso aqui. Mas aqueles que são escolhidos, o Senhor Jesus já conhece o coração deles. Ele está pronto, ele tá pronto para servir o Senhor Jesus. Ele quer servir o Senhor Jesus. Existe um desprendimento na alma da pessoa, na vida, no coração da pessoa. E os 12, esses que estavam aqui, eram aqueles. Então, o Senhor Jesus deixou isso claro para eles ali. E isso aqui é muito forte. Às vezes, por mais que a gente vá ali, conversa, a pessoa, eu vou tentar, eu não consigo. Tipo assim, ó, teve um núcleo terça-feira e depois ia ter os anjos da madrugada. Então, o núcleo, Deus tem honrado, dá uma bênção, está cumprindo exatamente a palavra de Deus, que o Senhor Jesus, ele fala que existiriam situações que a gente vai pregar, ele vai lá, vai fazer meu trabalho e eu vou colocar pessoas no caminho. Deixa que eu coloco, só vai. Claro que com outras palavras, né? E isso tem acontecido. Então, logo depois, demorou, porque o Senhor Jesus está trazendo as pessoas e tem muito poucas lá no trabalho. Então, demorou os anjos para a gente sair, demorou. E uma pessoa falou assim, não sei o que, você viu naquele coração ali que não estava desprendido para fazer, independente da obra. Então, ela estava ali como voluntária, ela simplesmente se colocou na posição de voluntária, não de escolhida. É muito interessante, gente, é muito forte se a gente for parar para observar nos mínimos detalhes. Então, é bom a gente analisarmos nós mesmos. Tipo assim, amanhã é domingo, amanhã é o dia que a gente levanta cedo e só chega em casa tarde, já em cima da hora da meditação. Só que será que você está indo como voluntária ou como escolhida? Será que o que eu faço, eu estou fazendo porque eu sou voluntária ou porque eu sou escolhida? Porque se eu perceber que eu estou sendo apenas voluntário, aí eu vou dobrar os meus joelhos e vou clamar para que o Senhor Jesus me escolha. Eu vou me colocar à disposição para ele me escolher, para ele ver que vale a pena ele me escolher. Porque voluntário eu não quero ser. Entendeu? E vos nomeei discípulos, meus amigos, meus confidentes, meus parceiros. Em vocês eu confio. Vai lá. Vai que eu vou mandar o pessoal até vocês.
para que vades e deis fruto. Esse fruto aqui, quando a gente sai, que fala de Jesus, que ajuda aquelas pessoas que estão, tipo anjos da madrugada, em uma situação de humilhação, de descaso, mas você vai ali e você fala, eu tenho certeza que vai dar fruto. Eu tenho certeza que vai dar fruto aquilo ali, porque você está falando do Senhor Jesus. Você está levando para ele uma forma dele mudar de vida. Tá levando para ele, como é que eu posso dizer? Meu Deus, a palavra fugiu. Mas você está levando para ele a pessoa, o Senhor, que vai mudar a vida dele e vai tirar ele daquela humilhação. Entendeu? Então, isso é um fruto. Só que também tem o nosso fruto pessoal. Tem o nosso fruto. Serve para a nossa vida de dar o fruto, de mudar, de amadurecer, de fazer o que é certo, de se consertar, de revelar o fruto do Espírito através do nosso jeito de ser, da nossa natureza. Isso também é dar fruto. A gente dá fruto todos os dias na nossa vida. Dá fruto, como você falou ali, ó. Eu vou ali, vou colocar na história uma mensagem e uma pessoa, você deu um fruto ali. Mas você também dá fruto quando você revela o fruto do Espírito na sua vida. Quando a gente faz isso na nossa vida. Todo fruto do Espírito. A gente ter paciência, a gente ter benignidade, a gente ter bondade. Então, isso também a gente está revelando o fruto. E o vosso fruto permaneça. Só um pouquinho, não é só sair hoje e ali e voltar e dizer graças a Deus dei fruto. Não, tem que permanecer. Esse fruto aqui, ele não é um fruto que passageiro, não. Tem que permanecer até a volta do Senhor Jesus, amiga. Então, assim, ó, por isso que a Bíblia diz, fala assim, maldito aquele que botou a mão no arado e olhou para trás. Não pode olhar para trás, segue, vai em frente, vai. E quando sentir que tá balançando, dobra o joelho, clama socorro, porque o Espírito Santo tá ali para fortalecer. Mas vai, não olha para trás. Esse fruto, ele tem que permanecer. A gente tem que permanecer dando fruto sempre, todos os dias, até quando o Senhor Jesus nos arrebatar. Ou antes, se a gente for, né? E aí vem, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides, o nome do amigo, como diz Isis aí, ao Pai, ele vô-lo conceda. E eu fiquei pensando, gente, nisso aqui. Quando, às vezes, a gente vai, ora uma pessoa, pede que em nome do Senhor Jesus ela seja curada. Por essa promessa, o Senhor Jesus vai e cura, porque em nome dele, Deus vai conceder o milagre naquela vida, Deus vai conceder a cura naquela pessoa, Deus vai conceder a transformação. Por isso que nós temos que orar um pelos outros, em nome de Jesus, para haver essa bênção e essa mudança na vida. Mas tem uma outra versão também disso aqui. A gente volta, vai lá em Deuteronômio 28, que Deus deixa ali tudo que buscardes maravilhosamente. Se a gente seguir os mandamentos, teremos várias bênçãos. Vamos dar só uma olhadinha rápida aqui, porque eu quero ler só esse primeiro início de Deuteronômio. E deixa eu ver aqui. Enquanto você vai procurando aí, Martiane queria falar alguma coisa. Fala aí, Martiane. Vale. Martiane? Tá conseguindo me ouvir? Sim. Sim.
É porque eu estava pensando aqui sobre esse versículo aí, né, que a gente acabou de ler, né? E tem gente que pergunta assim, por que Deus me escolheu? O que foi que Deus viu em mim quando Deus me chamou e tal? E aí eu estava pensando sobre o critério de escolha do Senhor Jesus. Na verdade, a escolha do Senhor Jesus, ela se resume em uma só coisa, né? É dar fruto, né? A partir do momento que ele vê uma pessoa, ele vê essa pessoa tem condição de dar fruto, ele chama ela. Na verdade, a gente já meditou aqui outras vezes que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? E vale a pena a gente lembrar disso, porque a gente foi chamado para uma única coisa. Qual é essa coisa? Dar fruto, né? E esse fruto tem que permanecer. E aí eu estava pensando, né? Tem outro versículo que fala assim, que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E aí dá para a gente começar a pensar, né? Assim, a gente começa a pensar assim, uma empresa grande, né? A gente é contratado ali para a empresa. Se a gente começar a não dar frutos, ou seja, não dar aquilo que é esperado de nós, vai chegar um momento que a gente vai ser demitido, a gente vai ser jogado fora, né? E a mesma coisa acontece nessa questão aí. Não é que o Senhor Jesus nos joga fora. Não, ele não joga fora. Mas a gente meditou, né, que a árvore que não dá fruto, ela é arrancada, né? Então a gente não pode falar assim, o Senhor Jesus joga fora, não, né? O dono da obra, né, ele limpa. Então, a árvore que não dá fruto, automaticamente ela é cortada. E aí a gente vê o que acontece, né? Muitos virão do Oriente, outros do Ocidente, e tomarão lugar à mesa, né? Eles ficam no lugar daquelas pessoas que eram para estar dando fruto. E aí eu comecei a pensar, né, sobre o envolvimento e o compromisso, né? Tem muitas pessoas que elas vão para a igreja e elas começam a se envolver, né? Elas se envolvem com a palavra, se envolvem às vezes com um trabalho voluntário, né? Exemplo, evangelização, força jovem, se envolvem com a obra, né? Se tornam obreiros, enfim. E tem um título na igreja, elas estão ali envolvidas, né? Mas o que diferencia uma pessoa que está envolvida de uma pessoa que tem um compromisso? É exatamente a intimidade. E é isso que vai fazer com que a pessoa dê fruto, né? Fruto que espiritual. Porque se a pessoa está envolvida, ela está indo ali para a igreja, de uma forma religiosa, vai chegar um momento em que ela vai ouvir uma coisa que não era aquilo que ela queria, não era aquilo que ela esperava, e ela vai cair fora, né? Porque não era aquilo que agradava o coração dela, não era aquilo que ela queria ouvir. Exemplo, a pessoa está indo para a igreja, eu quero uma cura, né? Mas de repente essa pessoa tem um amante e lá o pastor fala, você tem que largar o amante. A pessoa na hora fala, não, vou sair da igreja. Que isso? Mas por quê? Porque não foi aquilo que ela queria ouvir. Ela queria ouvir o quê? Não, você vai ser curada, seja curada aí agora. Só que ela não ouviu isso, então pronto, ela casca fora. Então a gente começa a ver que a obra de Deus, né, para as pessoas elas darem esse fruto, elas precisam estarem não simplesmente envolvidas, mas elas precisam estar compromissadas com o Senhor Jesus. E é isso aí que eu queria estar falando. Tá com o áudio fechado, Lília. Deuteronômio 28, correto? Isso. Vamos lá. Se a gente permanecer, né? Vamos voltar aqui no 16 para mim poder seguir aqui o fruto. E deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nosso fruto, a gente tem que continuar dando fruto, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. No Deuteronômio 28 fala assim, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos
que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí a gente entende que, nossa, as bênçãos são maravilhosas, são bênçãos detalhadas, e são bênçãos que podem acontecer todos os dias na nossa vida. Só que por que não acontece exatamente como está ali? Então, eu lendo essa palavra aqui de João 16, eu liguei aquilo aqui, eu liguei a essa palavra. Por quê? Porque muitos não permanecem, muitos não dão fruto. Então, não é assim, eu chego, eu peço, eu recebo. Não, não é assim. Eu tenho que primeiro dar fruto. Eu tenho que primeiro ser uma mulher de Deus. Eu tenho que ter uma comunhão com o Senhor Jesus. Eu tenho que ser amiga dele. Ele é meu amigo. Eu tenho que obedecê-lo. Tenho que me dispor à obra do Senhor. Dar fruto, permanecendo todos os dias. É uma constância. Todos os dias. Aí sim, eu vou pedir no nome do Senhor Jesus e o Pai vai honrar. Isso pode ser simplesmente para me manter na bênção do Senhor, porque manter na bênção do Senhor não quer dizer que exatamente eu seja rica, milionária, mas eu andando na bênção de Deus, eu tendo a prosperidade do Senhor, eu vou ter paz, saúde, felicidade. Eu vou ter o que eu preciso, o que eu necessito para me manter. Aí entra que, fulano ficou rico, mas o trabalho da pessoa desenvolve, as coisas acrescentam, ele focou naquilo ali, Deus honrou, Deus abençoou, mas se eu permaneço, gente, tem que permanecer. Não adianta eu hoje ir na evangelização, eu posso me dar 100% hoje, mas não vou mais, eu estou cansada hoje, eu não vou amanhã, talvez eu vá depois. Não permaneceu. Não permaneceu, sabe por quê? Porque o trabalho, ele não para. O trabalho do Senhor na seara, ele não para. Todos os dias tem trabalho, todos os dias. Então, eu tenho que permanecer. Quais são os dias que o meu grupo tem que estar? Eu tenho que estar. Eu sou chamada, eu sou escolhida, então eu vou. Eu estou permanecendo. É constância. Então, quando existe isso na pessoa, não tem o porquê você pedir ao Senhor Jesus, interceder a Ele por uma pessoa, interceder a Ele e Ele não ouvir. Fala, Lilian. Você quer falar? Estou sentindo você comparado levantando assim. as duas mãos para falar. Quando tem uma situação, vou comentar para vocês, de um obreiro, firmão, beleza, maravilha, ganhador de almas, top das galáxias. E aconteceu de esse obreiro ser muito exigido, muito cobrado, né? No fazer da obra. E de uma forma tal que ele se sentiu sobrecarregado. Mas extrapolou isso, não era só o sobrecarregado. Ele começou a se sentir também não reconhecido. E só nisso aí, não sei vocês, mas eu consigo identificar duas coisas. Se você se sente sobrecarregado, você não está tendo prazer naquilo que você está fazendo. Quando você tem prazer, aquilo não chega a ser uma sobrecarga. Vem um momento do cansaço, que ninguém aqui é máquina, mas aquilo não é visto com pesar, entende? Tem um momento que você chega e fala, não, poxa, para mim já deu aqui, mas não é uma sobrecarga, é o cansaço, é outra história. Se sentiu sobrecarregado, né? As palavras não foram, eu estava cansado, as palavras foram,
eu estava sobrecarregado. E não tinha o reconhecimento, no caso, pareceu-me que parou de fazer as coisas por Deus, para Deus. Ficou parecendo que estava fazendo para ser reconhecido, para que o pastor visse, os outros coleguinhas também vissem, e os membros vissem, a família visse, né? E nessa caminhada aí, para mim, o meu entendimento, se perdeu. Beleza. Tá no nosso meio ainda. Não é mais obreiro, foi expelido pelo próprio Deus. Foi expelido. Quando eu falo assim, foi expelido, foi porque pediu para sair, tá? Não foi colocado para fora, pediu para sair. Mas quis continuar fazendo o trabalho de evangelista. Evangelista. E aí, numa das vezes que ele fez uma abordagem para uma pessoa, né, do mundo, foi dar uma direção, um conselho. Minto, não era do mundo, era uma pessoa afastada. Uma das coisas que ele falou foi: olha, você não faça mais do que você pode fazer, porque senão você vai ficar sobrecarregado e ninguém vai reconhecer. Então, vocês estavam aí falando, e eu estava aqui pensando, né, de a gente fazer o nosso Deus, Cristiane falando aí, né, de a gente fazer o nosso melhor, não só uma vez, como esse obreiro, na hora ela falando, eu lembrando desse obreiro, não só uma vez, quando tem um trabalho do seu grupo, mas o máximo possível de vezes, porque isso é o sacrifício, isso é o amar. Jesus não fez quando dava tempo para ele, ele fez da obra de Deus o sentido da vida dele. A gente está no mundo, mas não somos mais do mundo. Então, o sentido da nossa vida, eu tenho certeza que na cabeça de todas vocês aqui, o sentido da vida de vocês já mudou. Até vocês entrarem na igreja poderia ser a conquista de alguma coisa, o crescimento material, né? A conquista de um bom casamento, família. Aí você conhece Jesus mais profundamente e recebe o amor dele dentro de você, e você começa a perceber que essas coisas nem têm mais tanto valor assim. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, ainda assim vai haver regozijo em você, vai ter alegria, vai ter o gozo, vai ter o prazer, a satisfação de viver. Estou falando só de servir, não, é de viver. Vai ter essa satisfação. Eu pensava em morrer, eu tentei suicídio 3 vezes, mas hoje nem entendo por que uma coisa dessa passaria na cabeça de alguém. Enfim, quando isso se tornou um prazer para mim, todo o resto, literalmente, como está aqui em Deuteronômio, me alcançou. Teve coisas que eu corri atrás, mas eu não saberia explicar para vocês como tudo aconteceu. Bom, se eu não sei explicar é porque não veio de mim. Foi Deus que fez. Então, aquilo me alcançou. De fato, foi a vontade de Deus, a misericórdia, a bondade dele. Me alcançou. Mas quando eu percebi que o meu propósito de vida não é mais viver para mim ou viver para esse mundo, é de fato viver para Deus, é viver o que Jesus está falando. Ele não viveu para esse mundo, ele não tinha casa, ele não casou, ele nem se deu liberdade para namorar. Não, vou conhecer alguém, vou namorar, vou beijar na boca. Não, ele nem... Isso não passava na cabeça dele. Por quê? Desde pequeno, o meu foco é fazer a obra do meu Pai. Se a gente começa a ter esse entendimento e a gente dá o máximo de nós, as bênçãos vão nos alcançar, Deuteronômio 28. Tudo vai ser acrescentado, né? As demais coisas vão ser acrescentadas, Mateus 6, 33. Quando o foco da gente muda, quando esse amor, esse mandamento aqui do Senhor Jesus penetra dentro da gente, né? Quando o foco muda, rapaz, tudo realmente acontece. A multiplicação vem. E por que que eu parei para falar da situação desse antigo obreiro? Porque dentro dele está nítido que tem uma mágoa, tem um ressentimento, tem uma coisa de ele ainda querer ser observado, visto considerado, né, recompensado, valorizado, né, por tudo aquilo que ele já fez.
E aí agora ele está tão ressentindo que ele já fala para as pessoas, olha, faça dentro do seu limite. E se você, particularmente, tem essa dificuldade de se doar para Deus, de doar o seu tempo para Deus, e de repente você for até buscar um conselho, pô, pastor, eu acredito até que o pastor vai dizer, faça conforme as suas forças. Mas lembra que já conversamos há um tempo atrás? Às vezes não dá para nem o pastor ter liberdade de pregar a verdade que ele quer, porque isso escandaliza a pessoa. Mas eu tenho que fazer tudo isso, não estou ganhando nada por isso. Né? A pessoa não tem o entendimento. Então, se a pessoa para fazer esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento, é porque ela ainda não tem esse entendimento. Porque quando dentro dela já nasceu esse amor, ela nem para se perguntar, meu irmão, ela simplesmente quer saber, aonde é que eu me encaixo? Quando é que vai estar... Quando é que eu posso fazer? Quando é que não dá para fazer? Me lembro que, algum tempo atrás, né, a gente estava lá fazendo ponto de oração, e aí chegou uma evangelista e começou a fazer oração. Fui lá, olha, não é para você fazer oração. Por quê? Porque dentro das normas, não é para você fazer. Mas olha o desejo dentro dela. Isso é tudo. Deus vai abençoar. No seu dado tempo, Deus vai fazer acontecer na vida dela tudo aquilo que Deus quer fazer, porque dentro dela já existe esse amor. Inevitavelmente, daqui a uns dias, ela vai estar lá colocando a mão na cabeça das pessoas livremente, né? Sem nenhuma dificuldade, porque Deus vai prover isso. O desejo está dentro do coração, né? De querer fazer mais, de querer ir além até do que eu posso, além até do que me é permitido. Isso é nobre, isso é bacana, isso é bom, isso tem que ser valorizado. Esse negócio de, olha, faça conforme as suas forças. Se alguém vier perguntar isso a mim, eu jamais falarei isso. Não tenho por que represar o entendimento que eu tenho dentro de mim. Eu vou falar. De repente, você vai perguntar ao pastor, o pastor vai dizer, não, faça conforme as suas forças, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, né? Mas é porque a pessoa não tem entendimento. Então, se ele falar, não, dê o seu melhor, ela vai se sentir magoada, ofendida, agredida, né? Exigida, cobrada, ela vai cair fora da igreja. Então, o pastor às vezes fala isso, para ver se a pessoa permanece, pelo menos, e vai amadurecendo, entende? Então, o que a Cristiane falou aí, altamente pertinente. A gente tem que se dar o tanto que a gente pode e ir além o máximo que der. Porque se a gente ficar fazendo só o que dá, a gente não faz honra nenhuma. Porque a gente acaba colocando no tempo de Deus a nossa vontade, o trabalho, a família, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, e por aí vai o nosso tempo sendo perdido quando deveria estar sendo investido no propósito maior para que fomos chamadas, que é evangelização. Vamos lembrar, não fazemos mais parte desse mundo. A gente está nele, mas é transitório, temporário. Somos peregrinas aqui nesse mundo. Já, já, a gente sai voando por esse céu, meu irmão, e a gente vai conhecer a nossa morada lá no céu, certo? Cristiane, quer concluir? Não, esse versículo aí, ele... Vamos parar por aqui. Deixa eu só... Vamos terminar no 17, que é bem pequenininho. 17, e o Senhor Jesus, depois de tudo isso, ele finaliza, não, ele fala, isso vos mando, de novo, né? Que vos ameis uns aos outros. Depois dele ter dado toda essa orientação, ele enfatiza amar uns aos outros. Porque, é como eu falei, amar uns aos outros é o pilar, é o início, para não haver contendas, para não haver dissensões, porque que é onde o diabo ele entra e destrói qualquer projeto, o casamento, amizade, no trabalho com colegas. Você pode observar que aonde você trabalha, aonde você está, até no casamento, o diabo ele faz de tudo para ter problemas.
Então, quando ele fala amar-vos uns aos outros, ele quer dizer compreenda. Ele está falando, tenha paciência, procura entender, procura conversar, procura o diálogo. Quem ama faz tudo que tem de fazer para evitar e não dar lugar ao diabo entrar e destruir. Isso aí. Alguém tem mais algum comentário, pessoal? Todo mundo aí muito caladinho, Deus é mais. Fala aí, Isis. Graças a Deus, Isis hoje está falante. Que bom. Me deu um insight que lá com o Deuteronômio. me deu um insight sobre o amor. O amor que Jesus fala é um amor obediente. E é um amor que não é só em palavras, né? Diz que ações valem mais do que palavras. É um amor com obras. Até a sua morte foi uma grande prova do seu amor. E ele fala da obediência. E o amor dele é o amor obediente. E aí o mundo, o nosso inimigo, quer distorcer até a noção de amor que Jesus traz, que é esse amor obediente. E ele chama do amor livre, né? Agora é tricasal, quatrasal, sei lá. E tenta distorcer algo que é tão bonito, algo que é tão puro. E é uma coisa que eu não tinha me percebido, essa tentativa do mundo distorcer o amor que Jesus fala, que é o amor obediente. Tanto que lá em Deuteronômio são as promessas, pelo menos o título tá, promessa dos obedientes. Esse é o título que está no livro. E é a principal pedido é a obediência. O pedido não, esqueci o nome. Exigência. Exigência, é isso. Eu tô falante, mas meu cérebro tá lento hoje. Mais alguém aí, pessoal, quer fazer algum comentário? Ninguém? Fala aí, Milene, vá, você quer falar? Fala. Pode falar. Não tem muito a dizer, não, porque realmente foi discutido na sua amplitude e profundidade. Foi muito rica a discussão de hoje. Mas, assim, o que mais me chama a atenção, que ficou martelando aqui na minha mente, nessa meditação toda, é o extraordinário amor de Deus no sentido de como ele pode querer ser amigo. Ele é perfeito, né? Não vai falhar com a gente e quer ser amigo do imperfeito que somos nós. Abraão era amigo de Deus, mas a gente sabe que ele era imperfeito. Ele confia na gente, mas sabe que somos imperfeitos, que vamos falhar com ele, mas ele confia na gente. Né? Ele dá a oportunidade para que a gente se esforce. Né? E realmente, se não há o amor para sustentar, a obediência, você pode até obedecer, mas o motivo pelo qual você obedece talvez vá para o caminho do obreiro. Porque se você obedece com o intuito de ser enxergado, valorizado, para agradar o homem, você perde o foco. Então, sua obediência não é obediência. Né? A base da obediência é o amor. Então, se você ama a Deus, a obediência, digamos assim, é até natural, porque o amor que o Senhor Jesus nos ensina é o sacrificial. E sendo sacrificial, você entende que sua obediência vai requerer primeiro um sacrifício interior, da sua luta com você mesma, para fazer o que tem que ser feito. E depois até exterior, que seja uma incompreensão ali de uma pessoa que está do seu lado, da sua própria família. Às vezes você está no nível de fé, daquela fé que a gente fala, que a gente se revolta, vai com aquela situação, mas o outro está na fé também, né? Tem um amor também, mas não está naquela pegada, mas nem por isso você se abala, porque você sabe o que está dentro de você, o amor que está dentro de você, então, o que te move. Então, realmente, nesses versos aqui, esses versículos que nós meditamos, há muita riqueza, há muito que a gente trabalhar no nosso interior, pós isso aqui também, ao encerrar, porque o capítulo todo, pelo menos para mim, o Senhor Jesus está falando e mostrando e trabalhando,
Espero que continue também trabalhando aqui com a gente depois, pós-meditação, porque ele tem muito aqui para a gente estar melhorando, sem dúvida. Somos servas de Deus, então ele é perfeito, somos imperfeitas, então constantemente teremos que melhorar, porque trabalhamos para o perfeito, mesmo sendo imperfeitas. Fechou. Mais alguém, pessoal? Cristiane, fazer suas considerações aí finais? Eu quero só finalizar deixando claro que amor não é sentimento. Sempre que você for falar em amor, lembra, não é sentimento. Amor é cuidado. Amor é paciência, compreensão, é querer o melhor para a pessoa amada, é desejar, é lutar pelo crescimento da pessoa amada. Amor não tem nada a ver com sentimento. Isso é uma ilusão que o mundo tem, que é porque as pessoas seguem o coração, porque ama e faz um monte de coisas erradas. Amor não é sentimento. Isso aí. Pronto, Cristiane, indique aí alguém para fazer a oração. Pois é, né? Hoje muita gente não participou, né? Será que a dona Cida consegue orar hoje, que está tão quietinha ali? A dona Cida orou? Arrebentou. Você não podia pedir uma pessoa mais certa. Vai lá, dona Cida, derrama o fogo, só o fogo, viu? Meu Deus e meu eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entro na tua santa e gloriosa presença com temor e tremor, por esse amor, né, que o Senhor nos dedica, nos sacrifica a amar, porque o teu amor é sacrificial, sim, porque quando o Senhor diz, quem ama a teu pai e a tua mãe, a mais do que a mim, meu Deus, a gente fica assim, sem entender. Mas quando a gente vem a nascer do Senhor, a gente sabe que é amor. Quando a gente ama o Senhor, a gente ama, porque o Senhor entregou o teu filho amado por nós, e que a gente tem aquela paz, aquele amor que o Senhor dá a gente, meu Pai. Então, meu Deus, que nunca se apague este amor dentro da gente, que a gente, como Dona Cristiane falou, que aquele que coloca a mão na seara, que ele não olhe para trás. Ensina, meu Pai, ensina a gente a perseverar, a não esfriar neste amor, porque o mundo diz, o amor de quase toda a terra se esfriará, mas se esfriará sim, Senhor, se a gente permitir que se esfrie. A gente no teu amor, meu Pai, não tem como a gente se esfriar. Então, meu Deus, conserva esse amor dentro da gente, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai. A gente que está reunida aqui, aprendendo mais do teu amor, que nasce a cada dia mais a vontade de te servir. Ah, Senhor, como é bom, como é deleitoso estar na tua presença, meu Pai. Em cada um de nós, meu Pai, coloca essa sementinha, meu Pai, de querer te servir, de querer ganhar a alma, de querer fazer aqui a alma que a gente ganhe, sinta o mesmo gozo na tua presença, meu Pai. Então, meu Deus, essa palavra é muito enriquecedora, é muito maravilhosa, nos preenche a cada dia, Senhor. Então, toma nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada uma de nós que estamos aqui presentes e também as que não participaram, Senhor. Toma nossas vidas e esse dia que vai nascer seja resplandecente, seja maravilhoso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego cada vida que está aqui nas tuas mãos. Em o nome do Pai, do Filho e do Deus que é Espírito, que é amor, que é santo, maravilhoso. Nas tuas mãos, Senhor, eu entrego as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E povo lindo, amém? Por hoje é só, amanhã tem mais.